Por quem é composta esta lista A, Projeto com Futuro? Pessoas que conhecem bem os serviços sociais, pessoas com provas dadas na Câmara Municipal de Lisboa, com provas dadas nos serviços sociais e com provas dadas já anteriormente na Caixa de Previdência do pessoal da Câmara Municipal de Lisboa. Pessoas que garantem uma gestão séria, equilibrada e responsável. Como definiria os principais objetivos da lista A? Os principais objetivos da lista A são naturalmente a solidariedade, a proteção mútua, a melhoria da qualidade de vida dos associados dos serviços sociais. Naturalmente que nós, para perseguir estes objetivos, garantimos os apoios atuais da área médica e na área social e queremos alargar ainda mais os apoios que damos aos sócios, e não só alargar, mas alargar e diversificar esses apoios. A política de austeridade que se faz sentir no país pode afetar o funcionamento dos serviços sociais? A política de austeridade que o Governo tem aplicado em Portugal já teve influência nos serviços sociais, ou seja, afetou naturalmente as transferências, o volume das transferências que a Câmara faz para os serviços sociais em função do protocolo que mantém connosco. De qualquer forma, como penso que os associados tiveram a oportunidade de reparar, essa redução não teve impacto significativo na política de apoios que os serviços sociais vieram a prestar aos associados e, portanto, não foi vista, apesar da redução dessas transferências, os associados não sentiram que tivesse havido cortes nos apoios que nós prestamos a esses associados. E, portanto, isto é naturalmente a garantia de que o nosso programa também é um programa que garante a sustentabilidade dos serviços sociais e que, portanto, garante que os associados podem continuar a beneficiar dos apoios que até aqui têm beneficiado. O programa da lista A é, aliás, na minha perspectiva, o único programa que, com realismo e honestidade, permite que os serviços sociais continuem a ter meios para servir todos os associados e, portanto, continuar a garantir todos os apoios que os associados têm beneficiado. E essa sustentabilidade passa pela privatização dos serviços sociais? Nem pensar. Os serviços sociais são e continuarão a ser a pertencer aos seus associados e integralmente ao seu serviço. Ou seja, vamos lá ver, não é possível privatizar uma coisa que é estatutariamente uma coisa de direito privado, uma associação de direito privado. Portanto, os serviços sociais são dos seus associados e irão continuar a ser dos seus associados. Portanto, não passa pela cabeça de ninguém. Desculpem eu dizer isto, mas isto é uma patetice. Não é possível privatizar os serviços sociais porque são os sócios que mandam. As Assembleias Gerais, os sócios estão representados nas Assembleias Gerais, podem e devem participar nas Assembleias Gerais e, portanto, não é possível qualquer administração, seja ela qual for, seja da lista A, da lista B, da lista C, da lista D ou E ou F, ter no seu programa a privatização dos serviços sociais. Não é possível de todo. O que nós queremos é rentabilizar aquilo que é rentável, ou seja, nós fazemos bem aquilo que sabemos fazer na área médica, por exemplo, e podemos rentabilizar esse know-how, esse bem-fazer que nós temos, podemos rentabilizar e rentabilizar como? Trazendo para os serviços sociais benefícios financeiros que nos permitam repartir mais e melhor pelos associados dos serviços sociais. Os nossos associados, é preciso que fiquemos bem cientes disto, os nossos associados estão e estarão sempre em primeiro lugar. Aos candidatos que acusam o vosso projeto de passar pela privatização dos serviços sociais? Bom, como disse anteriormente, é uma patetice. Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém que alguém queira privatizar os serviços sociais. Como já disse, os sócios são soberanos através da sua participação na Assembleia Geral. Deixem-me só dizer o seguinte: as Assembleias Gerais, as últimas Assembleias Gerais dos Serviços Sociais, aliás, todas aquelas em que eu tenho participado nos Serviços Sociais,
muito poucos sócios estão presentes. A maior parte dos associados que estão presentes são os trabalhadores dos serviços sociais. De resto, enfim, eu lembro-me de uma ou duas assembleias onde esteve um ou outro sócio. Na maior parte delas não esteve ninguém, à exceção de uma assembleia onde foi tratada a alteração dos estatutos. E nesta assembleia, como era uma questão de alteração dos estatutos, os sócios participaram massivamente nesta Assembleia. Eu não posso dizer, enfim, que tivesse lá representada a maioria dos sócios, porque isso era impossível, nem sequer o auditório comportava tanta gente, mas quando são chamados a participar nestas questões fundamentais dos serviços sociais, os sócios comparecem. E, portanto, não há, enfim, não escusam de vir assinar com o espantalho da privatização, porque os associados são pessoas esclarecidas e não vão atrás desses espantalhos. De qualquer maneira, deixe-me também dizer o seguinte: eu posso dizer, sou beneficiário dos serviços sociais há 60 anos, mais precisamente há 61 anos. Ou seja, o meu pai era funcionário da Câmara, o meu pai foi cantoneiro, o meu pai foi condutor, e eu, enquanto miúdo, fui beneficiário dos serviços sociais. Quando integrei os quadros da Câmara, passei a ser associado, na altura não era nos serviços sociais, era da Caixa de Previdência, e portanto passei a ser associado da Caixa de Previdência e mais tarde dos serviços sociais. E portanto, eu tenho um passado na Câmara, tenho um passado nos serviços sociais, que é um passado de uma ligação sentimental muito forte. E portanto, quem vem assinar com esse espantalho não sabe do que fala. Ou, aliás, fala do que não sabe e, portanto, o melhor era estar calado, porque, de facto, não consegue levar as pessoas a acreditar nessa patrulha. Mas gostava de dizer ainda outra coisa. As pessoas que estão na origem dessa acusação são as pessoas que tentaram acabar há muito pouco tempo com o Câmara de Lisboa Clube. E é preciso que os trabalhadores da Câmara tenham isto bem presente. A privatização não é opção, ali está, opõe-se a qualquer ideia de privatização, e ainda que assim não fosse, eu tenho a certeza que os trabalhadores em Assembleia Geral nunca deixariam passar uma situação dessa. Que mensagem gostaria de deixar aos associados para o próximo dia 10 de maio? O nosso projeto é um projeto com futuro, como disse e como é o lema da nossa campanha. As pessoas que integram o nosso projeto são pessoas credíveis, todas elas com muitos anos de trabalho na Câmara, todas elas com muitos anos de filiados, primeiro na Caixa de Previdência, depois nos serviços sociais. Os associados conhecem-nos e, porque nos conhecem, confiam em nós. Por isso, aquilo que eu tenho a pedir aos associados que me estão a ouvir é que no dia 10 acreditem em nós e que votem na lista A.